Amados amigos, queridos irmãos, nós viemos aqui para anunciar uma mensagem, a mensagem do terceiro anjo e a mensagem do quarto anjo, do Apocalipse 14, o verso 9 e o Apocalipse 18. Pois o Apocalipse 13 nos fala a respeito do sinal da besta, que será colocado na fronte e na mão direita dos habitantes da terra. A Bíblia nos fala claramente a respeito desta marca que será colocado pelos habitantes da terra. De acordo com o Apocalipse 13, o verso 16 e 17. E nós chegamos a um período e esta profecia já está a se cumprir nos nossos dias. A profecia do Apocalipse 13. Então, a grande notícia para todos, ouçam o que aconteceu em 2020 sobre o cumprimento do Apocalipse 13. Dia 2 de junho de 2020, saiu o decreto dominical pela Lei de Liberdade Religiosa. Isto foi quando o presidente Trump foi no santuário do falecido Papa João Paulo II e ele adora aquela imagem. E ele adorando aquela imagem estava representando que Trump uniu o catolicismo com o protestantismo. Então, neste exato momento, Trump unindo o catolicismo com o protestantismo, ele uniu a igreja com o Estado. Então, após aquela adoração, Trump volta até a Casa Branca. E ele assina o decreto da imagem da besta do Apocalipse 13, o verso 15. Então, após aquela adoração, Trump deu 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovem o decreto dominical. Então, a partir dessa data, as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. Então, isso significa que Trump tirou a liberdade religiosa de todas as igrejas. Em 2020, Trump na verdade, ele tirou a liberdade religiosa e colocou uma falsa liberdade religiosa. Aquela liberdade religiosa que o mundo já gozou, o mundo cristão gozou desde 1798. O mundo cristão, o mundo religioso gozou uma liberdade. Mas em 2020 essa liberdade foi tirada e foi colocada uma falsa liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, é o decreto dominical. Por isso que o decreto dominical saiu pelo nome de liberdade religiosa, não no nome de decreto dominical. Um engano que a besta enganou, Satanás enganou o mundo e as igrejas. E neste exato momento, a igreja adventista achava que o decreto dominical sairia pelas mudanças do clima, pelo domingo verde. Mas a profecia não nos diz isso. O decreto dominical não saiu em nome de decreto dominical, mas saiu em nome de liberdade religiosa. É por isso que começou sendo promovido liberdade religiosa em todas as igrejas. Então, cada igreja local tem um diretor desta falsa liberdade religiosa. Tem este departamento de liberdade religiosa dentro de todas as igrejas, promovendo liberdade religiosa. E a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida em todas as igrejas é a imagem da besta, que está no Apocalipse 13, o verso 15. E esta imagem da besta é o
as igrejas. Então é por isso que a falsa liberdade religiosa que está sendo promovida é o sinal da besta. Então nós precisamos saber claramente o que é o sinal da besta, o que é o sinal de Deus e quem é a besta e o que é a imagem da besta. Então, de acordo com a palavra de Deus, primeiramente vamos falando a respeito do sinal de Deus. O sinal de Deus se encontra na observância do quarto mandamento, que manda guardar o santo sábado. Ali se encontra o sinal de Deus, o selo de Deus. Então, de acordo com a palavra de Deus, Êxodo 31, Êxodo 20, Ezequiel 20, verso 20, tem a afirmação: e certamente guardareis os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Então, Isaías também fala as mesmas palavras. Isaías 8, verso 16, diz que resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Então, o sinal de Deus está na santa lei de Deus, principalmente o quarto mandamento. O quarto mandamento na santa lei de Deus é o único mandamento que apresenta que Deus é o Criador dos céus e da terra e do mar, das fontes das águas. É por isso que o quarto mandamento, em Êxodo 20, verso 3, ou seja, verso 8, diz que lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e ao sétimo dia ele descansou e abençoou e santificou o sétimo dia. Então vejam que no quarto mandamento é o único mandamento que tem as 3 características de um selo. Então essas 3 características de um selo. Um selo só tem que ter o nome de Deus, tem que ter o cargo e tem que ter o território, a área que ele governa. Então vejam o nome de Deus no quarto mandamento, porque Deus criou em 6 dias. Então veja, aí tem o nome de Deus. Então o cargo, criou, este é o cargo, e o território, criou os céus e a terra. Este é o território. Então essas são as 3 características que levam um selo. Então é a razão pela qual a palavra de Deus neste momento nos declara que o sinal de Deus se encontra na observância do quarto mandamento. Agora vamos saber o que é o sinal da besta. O sinal da besta. Falando do sinal da besta, em Daniel 7, verso 25, nós encontramos que um poder romano, um poder papal, que cuidará em mudar os tempos e os 10 mandamentos. Em Daniel 7, verso 25. E este poder papal é o mesmo poder que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O filho do pecado, o filho da perdição, o homem do pecado. E este homem do pecado, filho da perdição, é o mesmo que está no Apocalipse 13, que fala a besta do Apocalipse 13, com os pés de urso, boca de leão, corpo de leopardo. Então, esta besta está se referindo a quem? Essa besta está se referindo ao poder papal, o poder romano. Então, este poder romano, o poder papal, que cuidou em mudar os tempos e os mandamentos de Deus. E isto aconteceu no ano 313, no ano 321. Foi o período que esta profecia se cumpriu. Então é por isso que no ano 313, Constantino entrou na igreja, se converteu na igreja de Cristo após a morte dos discípulos. Então, o que ele fez primeiro, tirou liberdade religiosa e colocou a falsa liberdade religiosa. E ao colocar a falsa liberdade religiosa, a igreja começou a guardar os 2 dias juntos, sábado e domingo. Então, neste exato momento, no ano 321, o imperador Constantino, ele conseguiu tirar de uma vez o sábado. Isto aconteceu
evangélicas batizaram este filho do papado e o domingo que é o filho do papado. Então, neste exato momento, o que é a marca da besta? O que é a marca da besta? Nós já explicamos claramente o que é o sinal de Deus. A marca da besta se encontra na observância do quarto mandamento, nos 10 mandamentos. Então, o que é a marca da besta? A marca da besta é aquele dia que o Papa, a besta, alega ser o dia do Senhor. A autorização do Papa. Qual é a autorização do Papa? É aquele dia que ele autorizou que todos devem obedecer. Assim, o domingo, devem todos guardar o domingo. É por isso que a Santa Lei de Deus, de que lado você está? A lei escrita pelo dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, verso 18. Então, esta lei aqui é a lei de Deus, que Deus deu para que todos os habitantes da terra observassem. Mas o homem do pecado, ao qual se refere o Papa, ele mudou as leis, a lei de Deus, no ano 321. Então, por isso que nós estamos vendo aqui abaixo a lei de Deus que foi modificada pelo homem. Então, por isso, aqui em cima, a lei de Deus manda guardar o santo sábado, o quarto mandamento. Mas, aqui abaixo, a lei do homem, a lei do Papa manda guardar domingos de festa. Então, é por isso que, neste exato momento, as duas classes que estão se formando, uma classe que guarda os mandamentos de Deus, uma classe que guarda os mandamentos dos homens. Então, é neste período que estamos dentro dos decretos dominicais que já estão soando. Então, a liberdade religiosa é o decreto dominical. Esta liberdade religiosa é o sinal da besta. Então, é por isso que, neste momento, o quarto anjo já veio, iluminando a terra toda com a glória da sua luz. E ele clama fortemente: caiu, caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônios. Covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e detestável. Então, isto está significando que Babilônia são todas as igrejas que caíram. Todas as igrejas que caíram estão promovendo no decreto dominical a liberdade religiosa. Esta liberdade religiosa está em todas as igrejas. Cada igreja local tem este departamento de liberdade religiosa. É por isso que a liberdade religiosa está dentro da igreja é o decreto dominical. Então, a igreja adventista, ela tem este departamento que está promovendo. Então, ela está promovendo dentro da igreja esta falsa liberdade religiosa. É ela mesma que está assentada na ONU, controlando o Estado. E neste momento, a igreja adventista, ela mesma está promovendo o decreto dominical, porque lhe foi dado o encargo de promover este decreto dominical, a liberdade religiosa. Então, muitos adventistas que não acreditam que isto está acontecendo com a igreja adventista do sétimo dia. Por isso que ela mesmo colocou o pastor Ganoni Diop nas Nações Unidas, lá na ONU, que está lá, na verdade, mandando todas as leis que está vindo de liberdade religiosa no Estado, toda está vindo de Ganoni Diop. Então, é por isso que, neste exato momento, esta falsa liberdade religiosa é o pluralismo religioso. É para você se unir com todas as religiões pagãs. Então, é para você se unir com o espiritismo. É para você se unir com a bruxaria. É por isso que as igrejas tornou moradas de demônio. Esconderijo de toda ave imunda e detestável. Os demônios entraram dentro das igrejas. É por isso que está a se cumprir o Apocalipse 18. Caiu. A grande Babilônia se tornou morada de demônio. Então, neste exato momento, Donald Trump, ao promover o decreto dominical no dia 2 de junho, ele está obedecendo a ordem da igreja. Está obedecendo a ordem da igreja
adventista que está sentada na cadeira da ONU. Então é por isso que neste momento a palavra de Deus está a nos declarar que nós devemos fugir da ira de Deus que virá. As pragas virão para todos os transgressores da santa lei de Deus. Mas a todos aqueles que obedecerem aos mandamentos de Deus, esses não receberão as 7 últimas pragas. Mas aqueles que desobedecerem à lei de Deus, esses, na verdade, receberão as 7 últimas pragas. É por isso que estamos neste período, momento das pessoas se decidirem. Estamos no tempo do decreto, o tempo que as pessoas passam a ser receber a marca da besta. Ninguém poderá comprar, nem vender, nem viajar, senão aquele que tiver a marca da besta. Então eu já esclareci o que é esta marca da besta. Porque houve um engano terrível que os iluminantes enganaram o mundo e as igrejas, dizendo que a marca da besta é o chip, que todos serão colocados chip. Ou seja, a marca da besta também é o código de barra. Mas a marca da besta não é o chip nem o código de barra. Mas a marca da besta é aquele dia que o Papa autoriza para ser o dia do Senhor. É por isso que o mundo inteiro está adorando a besta, assim promovendo o decreto dominical. Se você promover o decreto dominical, você vai receber as 7 últimas pragas. Mas aqueles que obedecerem, estiverem ao lado do Senhor, esses não receberão a marca da besta, nem receberão as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Está vindo a ira de Deus, as 7 últimas pragas. Nós estamos no período dos juízos de Deus a caírem na terra. Os juízos de Deus estão caindo na terra. O que está acontecendo? Esta fome que existe em cada país do mundo. Terremotos, furacões, chuvas destruindo. Isto são juízos de Deus. Esses juízos de Deus com misericórdia a caírem na terra. Quando terminar os juízos de Deus a caírem na terra, então liga as 7 últimas pragas. As 7 últimas pragas virão para castigar todos os impenitentes, os transgressores da santa lei de Deus. Então, a primeira praga que está no Apocalipse 16 será, na verdade, feridas dolorosas, feridas abertas, feridas. A todos os adoradores da besta receberão essas feridas dolorosas, feridas abertas, que nenhum doutor conseguirá sarar aquelas feridas. Esta será a primeira praga que vai ser derramada na terra. E a segunda praga vai atingir o mar. O mar, as suas águas vai modificar em sangue. E todo peixe, todo ser vivente que habita no mar morrerá. Por quê que esta praga vai cair no mar? Porque no mar é onde que se faz toda ação espírita. Todo o espiritismo se faz muito no mar. Então por isso, essa segunda praga virá no mar. A terceira praga é nos rios e as fontes das águas. Todos os tanques, piscinas, torneiras, as suas águas modificarão em sangue. Por que essa praga vai atingir nos rios, nas fontes das águas? Porque antigamente foi derramado o sangue dos profetas. E assim também será dado a beber sangue. Esta será a terceira praga do Apocalipse 16. E a quarta praga vai atingir o sol. Então o sol vai aproximar mais, 7 vezes mais. E o sol vai queimar com intenso calor a todos os adoradores da besta. O sol vai queimar quando afastar mais próximo. Aqueles que adorarem a besta e receber o seu sinal, esses serão castigados também com esta praga que vai atingir ao sol. Por quê? Porque antigamente os pagãos adoravam o sol. Quando o sol nascia, todos viravam ao nascer do sol e adoravam o sol. Por isso que a quarta praga vai atingir ao sol. Então vem a quinta praga. A quinta praga vai atingir ao trono da besta. A quinta praga vai atingir em Roma, no Vaticano, no trono da besta.
lá vai vir uma escuridão terrível. E essa escuridão, uma escuridão terrível que nunca houve desde que o mundo foi criado. Uma escuridão terrível. Só vai atingir em Roma, no trono da besta. Esta será a quinta praga do Apocalipse 16. E a sexta praga vai atingir no rio Eufrates. O rio Eufrates que fica no Oriente, no Médio Oriente. Este rio Eufrates, as suas águas vão se esgotar. Vai desgotando, quando desgotar, então vai se tornar o caminho dos reis do Oriente. E eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus, contra o Cordeiro e contra o povo santo. Então, neste exato momento, o profeta João, ele viu os 3 espíritos imundos semelhantes a Arã. De acordo com Apocalipse 16, o verso 13, 14, João viu os 3 espíritos imundos. João viu, da boca do dragão saiu um espírito imundo, da boca da besta saiu um espírito imundo, da boca do falso profeta também saiu um espírito imundo. Da boca do dragão é Satanás, da boca da besta é Roma, é o papado, e da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. Saiu os 3 espíritos imundos. E a Bíblia nos diz que os 3 espíritos imundos são os 3 espíritos imundos. Esses 3 espíritos imundos, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, esta será uma guerra final chamada Armagedon. Ninguém estará fora desta guerra. Todos estarão envolvidos nesta guerra. Não importa se você professa uma fé, se você pertence a uma religião, se você não pertence a nenhuma religião, mas é uma guerra que todos nós seremos envolvidos. Ninguém estará fora. Então, esta guerra, um lado é um lado de luz, o outro lado é o lado das trevas, a escuridão. O outro lado é a verdade e o outro lado é a falsidade, a mentira. Um lado é Cristo e o outro lado é a besta. Então, esta é a guerra que será travada nesta última hora. E uma guerra que começou no céu e agora estamos no final desta guerra. Nós vamos finalizar esta última guerra chamada Armagedon. Então, é por isso que é necessário que todos ouçam o aviso final. Todos devem atender o aviso. Por isso, a voz do quarto anjo requer a máxima atenção. Este aviso primeiro que está sendo dado. Caiu a grande Babilônia. Depois deste aviso, virá o segundo aviso. Sai dela, povo meu. Mas o aviso, se tiver adventistas do 7º dia, o aviso para os adventistas, o período para eles saírem dentro dos templos é agora. Porque um terrível engano que está acontecendo dentro dos templos adventistas, a falsa liberdade religiosa. A igreja adventista recebeu este departamento da falsa liberdade religiosa. No ano 1962, ele recebeu este encargo. Então, neste momento, chegou o período que ele agora está a completar a sua meta. Então, é a razão pela qual que, neste exato momento, estamos no período da falsa liberdade religiosa à imagem da besta. É o decreto dominical. É a marca da besta. E aqueles que receberem a marca da besta vão receber também a ira de Deus, sem mistura de misericórdia. Então é por isso que este é o período de todos os adventistas se decidirem. Porque está vindo 2025. Se cumprirá uma profecia. Porque a falsa liberdade religiosa é o domingo dentro dos templos adventistas. A falsa liberdade religiosa é o decreto dominical sendo promovido. Então é necessário que todos devem ter a máxima atenção. Porque chegou o período, o Apocalipse 18 está a se cumprir nos nossos dias. A queda de Babilônia. Então é por isso que o Freedom 25 vai enganar os adventistas do 7º dia. Porque eles vão guardar 2 dias a partir de 2025. Sábado e domingo
25 será guardado dentro dos templos adventistas. Então, este Fredon 25, que se completará pela Igreja Adventista, é o mesmo projeto da conservadora direita dos Estados Unidos. O projeto 2025, que será concluído. Este é o mesmo. Então, é por isso que neste momento, o momento dos adventistas se decidirem para sair dentro dos templos, se unir com o povo de Deus, o povo adventista do sétimo dia, que guarda o verdadeiro dia do Senhor, estarão fora dos templos com a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia. Pois a antiga liderança da Igreja Adventista foi rejeitada. Foi dada o encargo ao leão da tribo de Dan, a linhagem de Sansão. Ele recebeu um encargo, a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. Então, é por isso que os verdadeiros filhos de Deus estarão fora dessas igrejas caídas, para escaparem, para não promoverem o decreto dominical, a falsa liberdade religiosa. Só tenham que estar fora para eles não promoverem esta falsa liberdade religiosa. É por isso que é a imagem da besta, a supremacia papal, que voltou novamente à perseguição. A Bíblia, antigamente, o que perseguiu os santos do Altíssimo só era uma igreja. A besta, ela que perseguiu no ano 538. A Igreja Católica já perseguiu os santos. Ela matou mais de 100 milhões de protestantes. Então, neste exato momento, a profecia fala claramente que já não será uma igreja só, mas será 3 religiões, 3 movimentos, de acordo com Apocalipse 16, o verso 13 e 14. Então, neste momento, são 3 religiões que se unirão para perseguir os santos do Altíssimo. E já estão completamente unidos. É por isso que este é o terrível comunismo. Todas as religiões se uniram, estão unidos com o papado, promovendo o decreto dominical. Todas andam de mãos dadas, promovendo a falsa liberdade religiosa. Por isso que cada igreja local tem o departamento da falsa liberdade religiosa. Então, a falsa liberdade religiosa, ela tirou a verdadeira liberdade religiosa. Já gozamos da liberdade religiosa. Agora foi tirada a liberdade religiosa e foi colocada uma falsa liberdade religiosa. E esta falsa liberdade religiosa nos leva a obedecer aqui os mandamentos dos homens, o mandamento da besta, o mandamento do papado. Mas a verdadeira liberdade religiosa de Deus que foi dada é esta, que já gozamos, que nos manda a obedecer os mandamentos de Deus. Por isso aqui os mandamentos de Deus, eis aqui os mandamentos de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque é o Senhor, o teu Deus, o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais. Quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam, e guardam os meus mandamentos. Este é o segundo mandamento da Santa Lei. E o terceiro diz que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para toda a tua obra, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que nele há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, Deus abençoou o Senhor. Deus abençoou o dia sétimo e santificou. Este é o quarto mandamento na Santa Lei de Deus. E o quinto mandamento diz que ora ao teu pai e à tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E o sexto mandamento diz: não matarás. O oitavo diz: não matarás, não adulterarás. E o oitavo diz que não furtarás. E o nono diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º diz que não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo.
não tomar o seu santo nome em vão. Veja que aqui na lei de Deus, não tomar o seu santo nome em vão é o segundo mandamento. É isto mesmo. Então veja o terceiro mandamento aqui do catecismo. Guardar domingo de festa. Guardar domingo de festa. Mas aqui o mandamento de Deus diz que lembra-te do dia do sábado. Então, veja, agora, aqui, o quinto mandamento do catecismo diz que orar o pai e a mãe. Enquanto que este mandamento, orar o pai e a mãe, aqui é o quinto. Mas aqui é, na verdade, o sexto. É o sexto. Então, veja, não matar. Não matar, aqui é o sexto, mas aqui é o sétimo. Ou seja, é o quinto. É o quinto, é o sexto. Então, neste momento, aqui não furtar e não levantar falso testemunho. Não desejar a mulher do teu próximo. E não cobiçar as coisas alheias. Vejamos o terrível engano que a besta, o papado fez na santa lei de Deus. O que ele fez primeiramente? Tirou o segundo mandamento que diz que não farás para ti mais de descontrole. Este mandamento ele tirou. Agora pegou o 10º mandamento, dividiu em duas partes e colocou aqui. E assim os 10 mandamentos do catecismo continuam também 10. Aqui tem 10, aqui também tem 10. Mas a falsidade é tira o segundo, pega o 10º e divide em duas partes. E agora, no lugar do 4º mandamento, colocou guardar domingos de festa. Vejam o engano. E assim, as igrejas, hoje, as igrejas protestantes, chamadas evangélicos, batizaram o filho do papado, o qual é o domingo. Amados amigos, o domingo foi a besta, o papado, que trouxe do paganismo. Antigamente, os homens pagãos adoravam o sol, de acordo com Ezequiel. Ezequiel 8, verso 22. Eles adoravam o sol. À medida que o sol nascia, adoravam o sol. Então, por isso que este dia aqui, domingo, não era domingo, mas era dia do sol. Era dia do sol. Então, neste momento, o papado pega este dia do sol, coloca dentro da igreja, e hoje é chamado de domingo. Então, por isso que hoje as igrejas protestantes chamadas evangélicos, que um dia já se apegaram nesta lei aqui, mas depois abandonaram, eles acharam obedecer aqui a lei da besta. E assim hoje passaram a guardar o domingo aqui, domingo de festa. Mas, porém, a Bíblia declara que o domingo não é o dia do Senhor. O domingo é a autoridade do Papa. O domingo é o sinal que o Papa é a besta. O domingo, na verdade, significa que o Papa quer estar em cima de Deus. Ele quer estar em cima de Deus. Então é por isso que neste exato momento, vejam o terrível engano. E assim o mundo, desta forma, está adorando a besta. Mas a mensagem do terceiro anjo está dizendo que se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o seu sinal na testa ou na mão direita, esse vai receber a ira de Deus. De acordo com Apocalipse 14, o verso 9 até 12, aí está, a ira de Deus virá sobre os transgressores da lei de Deus. É por isso que Deus vai reivindicar, vai defender a sua lei com as pragas. As pragas virão para todos os transgressores da lei. Então é por isso que estamos dentro desses decretos, que esses decretos nos levam as pessoas a obedecer a lei do homem, o domingo. Então é por isso que esses decretos que estão soando é para todos receberem a marca da besta. Ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que receber a marca da besta. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adventistas do sétimo dia, estarão fora dos templos adventistas, estarão fora de todos os templos caídos, guardando a santa lei de Deus, guardando o santo sábado, enquanto que os transgressores da lei guardarão o domingo dentro dos templos, promovendo liberdade religiosa. É por isso que estamos no período da educação do decreto dominical. A imagem da besta, as 3 fases do decreto dominical. E no dia 2 de junho de 2020,
pastores adventistas começaram a educar os membros dizendo que é liberdade religiosa. Se você quer que respeitam o teu sábado, você deve respeitar também o domingo do católico. Deve respeitar a sexta-feira do muçulmano. Esta é a educação que a igreja adventista levou, está levando de 2020 até 2023. Então, na verdade, vejam, esta educação aqui é uma sedução. Apocalipse 13, o verso 14, diz que ela mesma, besta, engana, seduz todos os habitantes da terra. Por isso que estamos nesta sedução. Esta falsa liberdade religiosa é um engano total para os habitantes da terra receberem a marca da besta. Então é neste exato momento que esta educação, que começou no dia 2 de junho de 2020, vai indo, e no dia 29 de junho de 2023 saiu o decreto da implementação. Então significa que o domingo foi colocado no tribunal dos Estados Unidos, América do Norte. Então foi colocado lá na Suprema Corte, no tribunal. Então começará o período da prática, a guarda do domingo. Está chegando o domingo obrigatório. Então por isso que a primeira besta de Roma é a besta. A besta é essa aí, meu Deus. Deus nos abençoa, nós pecadores, nós roubamos tudo. Fazemos coisas malignas, nos proteja, nos dá mais anos de vida e abençoa as mães que trazem todas as laranjas. Estamos a ter preocupação. O Satanás está muito em frente, mas nós estamos arrependidos, não estamos encontrando sítio para se arrepender. Deus envia o pastor verdadeiro, os falsos não, aleluia. Amém. Eu decreto para proibir, não comprar, senão aqueles que tiverem a marca da besta, senão aqueles que guardarem o domingo. Não, o Senhor logo vem, o Senhor vem, porque não sabe a hora que vem. Logo vem o Papa que vem. Para a porta da graça Escutem bem, fechar. escutem bem, a igreja foi embora, Depois foi embora, da porta foi da embora. graça se fechar, sairá o decreto da morte. Então é por isso que são as três fases do decreto dominical. A Já segunda estão a fase obedecer o é a domingo, porque fase estão a dar da conta. proibição de comprar e vender, senão aquele que guardar o domingo. Todo aquele que não guardar o domingo não vai comprar, nem vender, nem vai viajar, se não guardar o domingo. Então, após este período, a segunda fase está chegando dentro em breve. Então, após esta vem a terceira. É o decreto de morte. Então, será decretado para matar num só dia o povo santo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, o quarto mandamento. Então, este decreto de morte será dado no período que a porta da graça se fechará. É por isso que a porta da graça, quando se fechar, no período da segunda fase, é o período que todo aquele que não se decidir estiver ao lado de Deus, obedecer os mandamentos de Deus, mas obedecer os mandamentos dos homens, esses aqui não terão oportunidade de fazer mais uma vez uma mudança para um outro lado. Então, o momento de se decidir é agora. Todos precisam decidir-se em que lado estarão. Então, neste momento, os decretos estão saindo. É por isso que chegamos na hora final da história da Terra. Estamos no período dos juízos de Deus. Os juízos de Deus estão caindo na Terra. Esses juízos de Deus que estão caindo na Terra, nós estamos vendo que o mundo inteiro, cada país luta pela economia, luta pela fome. E na verdade isto tudo são os juízos de Deus a caírem na terra. Então é por isso que, neste exato momento, esses juízos de Deus a caírem na terra é a misericórdia de Deus. É a oportunidade das pessoas decidirem estarem ao lado de Deus. É por isso que, neste momento, está acontecendo esses juízos. Terremotos, furacões, incêndios e grandes doenças estranhas, epidemias. Isso tudo são juízos que estão acontecendo na terra. Mas após terminar os juízos, termina a graça e as pragas começam a cair na terra. E os adoradores da besta, esses receberão
são as pragas do Apocalipse 16. Por isso, a mensagem do terceiro anjo está sendo transmitida. É a última mensagem, a mensagem da misericórdia. Os verdadeiros adventistas, os verdadeiros filhos de Deus vão sair dessas igrejas caídas para se unir com o povo remanescente fora dos templos, a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, para guardar o verdadeiro sábado, não guardando o falso sábado. É por isso que o domingo é o falso sábado, mas o verdadeiro sábado aqui é o quarto mandamento. Então, os filhos de Deus, neste momento, é o momento de decidir-se, é o momento de sair dessas igrejas caídas, estarem fora para guardar os verdadeiros mandamentos de Deus. Porque a falsa liberdade religiosa está dentro de todas as igrejas, de todos os templos. Está dentro. Ninguém escapará de promover esta liberdade religiosa se você não sair, se você não estiver fora. Mas se você permanecer dentro, você não escapará de promover o decreto dominical, o sinal da besta, a falsa liberdade religiosa. Por isso nós agradecemos, e de agradecermos, é a última mensagem, o quarto anjo que ilumina a terra toda com a sua luz. Então, neste momento, ele uniu ao terceiro anjo. E o terceiro anjo é a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos. Então, ali está o juízo de Deus a cair na terra. Então, por isso, antes que seja tarde demais, todos devem se decidir. Estamos dentro dos decretos. O decreto dominical não sairá pelas leis do clima, pelas mudanças climáticas, como os adventistas acham. Esperam que ainda não saiu o decreto dominical, mas sairá pelas leis do clima. Essas leis do clima estão sendo pregadas, estão sendo promulgadas, que, na verdade, estão a ver o que está acontecendo no mundo, os incêndios, destruições. Agora o Papa, ele aconselha aos seus agentes, dizendo que tudo isto porque o domingo está sendo desolado. Mas afinal não é nada disto. Então, é a razão pela qual essas são as leis do clima. E assim, os adventistas pensando que o decreto dominical sai por essas leis, mas o decreto dominical saiu pela lei da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa que está sendo promovida já dentro das igrejas. Então, esta é a última mensagem que está sendo transmitida. Aquele que tiver ouvido, ouça o último aviso. O quarto anjo uniu ao terceiro anjo. Então, neste momento, está sendo anunciada a queda de Babilônia, a queda das igrejas. As igrejas caíram. As igrejas caíram, se tornaram agora moradas de demônio, pela falsa liberdade religiosa. Agora eles convidam bruxos, convidam o espiritismo dentro das suas igrejas, dizendo que promover liberdade religiosa. Convidam a Umbanda, ao Candomblé, o espiritismo. Então, dizendo que estamos promovendo liberdade religiosa, mas não é liberdade religiosa. Este é o decreto dominical, é a marca da besta. Então nós agradecemos por todos que prestaram atenção neste aviso final, a mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse 14, o verso 9. Que Deus abençoe grandemente cada coração que prestou a máxima atenção. É o último aviso. Após este aviso, a porta da graça se fecha e as pragas começam a cair. Então, que Deus seja louvado. Amém.